Para quem atua em defesa das ferrovias e dos ferroviários, existe uma data que é muito importante e muito simbólica, que é o dia 30 de abril, Dia do Ferroviário. Para falar sobre as conquistas e os desafios dessa categoria, nós conversamos aqui no programa Fala Câmara Entrevista, da TV Câmara Bauru, com o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, também ferroviário e sindicalista, Roque Ferreira. Vereador, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Câmara. Vereador, em que momento, em que contexto se deu o início da precarização do sistema ferroviário aqui na cidade de Bauru? Na cidade de Bauru, esse sistema de precarização das ferrovias e de mudança no papel das ferrovias, ele segue o ciclo nacional. Isso começou na década de 50, particularmente no governo Juscelino Kubitschek, onde o Brasil, para atender os interesses das grandes montadoras internacionais, passa a fazer investimentos maciços em estradas. Então, a partir daí, nós mudamos o que a gente pode chamar assim, né, do pilar mestre dos transportes no Brasil. O Brasil, que é um país de dimensões continentais, passou, então, a priorizar o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário. Por que a ferrovia ela é mais eficaz do ponto de vista econômico e dentre outros aspectos? Você pega o melhor meio de transporte para o Brasil seriam as hidrovias, o sistema hidroviário, porque nós temos as maiores bacias hidrográficas do mundo, não soubemos aproveitar. O Brasil é um país de dimensões continentais. As ferrovias, como em todo lugar do mundo, aqui no Brasil elas teriam um papel muito importante a cumprir. Explicando isso de maneira bem simples para o telespectador da TV Câmara. Hoje se fala muito no custo Brasil. Eu gostaria de explicar de maneira bem simples, assim. Quando um cidadão, uma pessoa, um jovem, um casal vai ao supermercado e compra, por exemplo, uma lata de óleo de soja, naquela lata de óleo de soja ele está pagando o quê? Todo o custo, desde a produção até aquela lata chegar no supermercado. Para aquela lata chegar no supermercado, ela precisa ser transportada, né, a soja, para a empresa vai moer para chegar no supermercado. No meio de tudo isso tem um negócio que a gente chama que é o transporte. Quando você faz todo esse transporte, desses produtos que a gente consome internamente aqui no país, pelos caminhões, você aumenta muito o valor do produto. Porque aí você tem que contar as péssimas estradas, custo de pedágio, custo do caminhão, remuneração do caminhoneiro. Você tem que colocar também a questão do combustível. E aí nós temos um outro problema, que é a matriz energética. O Brasil precisa cada dia mais produzir mais e mais óleo diesel para que esses caminhões continuem circulando. E tem que subsidiar o óleo diesel. Porque se não subsidiar, os produtos eles vão subir brutalmente. Então nós deveríamos ter no Brasil uma ferrovia que pudesse atender a demanda dos grandes corredores para exportar produtos e ter também uma ferrovia que pudesse fazer o transporte de cargas gerais na média distância, na média e longa distância. O que é isso? Ao invés de um caminhão sair do Cerrado Baiano, andar 3.200 quilômetros para chegar no Porto de Santos, transportando soja, isso poderia ser transportado por ferrovia. Vários produtos que são transportados pelas rodovias, que são cargas tipicamente ferroviárias, poderiam ser trazidas de volta para a ferrovia, como, por exemplo, o transporte de combustível, o transporte de cargas perigosas e também de cargas mais gerais. Para isso, nós precisamos mudar o nosso modelo de ferrovia, né? Nós tínhamos a expectativa que pudéssemos mudar esse modelo, mas infelizmente, quando as ferrovias foram incluídas no Plano Nacional de Desestatização em 1990, o processo começou em 1996 e terminou em 1998. Hoje nós temos um retrato, né, de um país que tem hoje 13 mil quilômetros de malha ferroviária ativa. Isso num país da dimensão do Brasil é quase nada. E o país se tornou refém de um modelo de transportes concentrado na mão de grandes corporações e que a qualquer momento e quando lhes interessa provocam grandes lockouts de caminhoneiros no Brasil para pressionar municípios, estados e governos. Então, no nosso entendimento, e nós discutimos isso muito num congresso realizado esse mês do setor de transportes, que é necessário que o Estado assuma
o controle da política de transporte no Brasil. Uma nação e um povo e um país não pode se tornar refém de uma categoria ultracorporativa e que não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento do país. As grandes corporações que controlam todo o sistema de transporte aqui no Brasil têm um único objetivo, o objetivo de aumentar seus lucros. E sistematicamente pressionam governos através de lockouts de caminhoneiros para que cada vez mais eles tenham mais lucro e cada vez menos contribuam com o desenvolvimento da nação. Agora você defende a criação, então, de uma empresa pública que faça a gestão e o controle desse sistema ferroviário, como você mesmo apontou agora, né? Vai na contramão de tudo o que vem acontecendo, pelo menos nas últimas 2 décadas. Como seria, em sua concepção, o modelo ideal de reestatização desse sistema? Olha, nós entendemos o seguinte, as ferrovias elas precisam ser reestatizadas e o governo tem as ferramentas necessárias para isso. Nós poderíamos ter feito isso em 1998, quando o Tribunal de Contas acatou um relatório apresentado pelos sindicatos ferroviários de Bauru, apontando todas as operadoras privadas que não cumpriam os contratos, né? E o Tribunal de Contas orientou que fosse decretada a caducidade de 5 concessões, inclusive da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Naquela época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, imediatamente ele respondeu colocando a Rede Ferroviária Federal, que foi criada em 1957, em processo de extinção. Então, a partir daí, todo o marco regulatório do sistema ferroviário ficou perdido. Nós temos insistido também, desde a eleição do presidente Lula, para que ele reveja esse modelo. Lamentavelmente, nem o presidente Lula, nem a presidente Dilma inverteram esse modelo. Eles continuaram dando curso a esse processo que foi iniciado em 1996. Nós defendemos uma empresa pública, sob controle público, estatal, que possa determinar qual é a política de transporte do país. Isso é política de Estado, onde não vai haver concorrência entre os modais, onde nós vamos introduzir a intermodalidade, onde o caminhão possa atuar na curta distância, fazendo com excelência aquilo que é a sua especialidade, o trem fazendo aquilo que é a sua especialidade, o sistema de hidrovias fazendo aquilo que é sua especialidade e o sistema de cabotagem fazendo aquilo que é sua especialidade também, para falar do transporte em larga escala, porque nós também temos transporte aeroviário. Isso geraria milhares de empregos, melhoraria a qualidade de vida, consumiria menos combustível, poluiria menos, evitaria menos acidentes, nós reduziríamos o número de acidentes e daríamos condições de ter uma política de independência do próprio país. Hoje o país está muito fragilizado nessa questão que é a questão da infraestrutura. Roque, existem algumas experiências sendo feitas, experiências pontuais com a implantação do VLT. Para a gente pensar em transporte de pessoas, não de carga, que seria algo um pouco mais avançado, mas pelo menos para transporte de pessoas. A gente consegue pensar isso no estado de São Paulo para um futuro em médio prazo? Nós conseguimos, existem várias experiências, porque transporte de massa, ele é um dilema que vem sendo enfrentado em várias grandes metrópoles do mundo e em vários locais do mundo. Se buscam alternativas que sejam mais ágeis, menos custosas e que interfiram menos no meio ambiente ou nas arqueologias da cidade. Para você ter um exemplo, o metrô de São Paulo começou a ser construído no mesmo período do metrô da Cidade do México. Hoje o metrô de São Paulo tem 72 quilômetros de linha, aparentemente parece que é muito mais, né? A Cidade do México tem mais de 320 quilômetros de metrô. Metrô é muito caro, então se buscou uma alternativa, que são os veículos leves subtrilhos. Veículos leves subtrilhos são bondes modernos que podem circular nas malhas ferroviárias existentes. No Brasil, nós temos várias cidades que são extremamente privilegiadas, porque as cidades se constituíram, cresceram e se desenvolveram a partir da chegada das ferrovias, o que é o caso de Bauru. Bauru é extremamente privilegiada nesse aspecto. Nós temos tanto a malha da antiga Noroeste, da antiga Sorocabana e da antiga Paulista, que corta, né, as regiões com maior densidade populacional da cidade. Então, portanto, nós estamos já lutando há bastante tempo para tentar convencer as autoridades aqui de Bauru, né, executivo, legislativo e outros atores, que seria necessário construir um projeto para a utilização
dessa malha ferroviária para se implantar um projeto que a gente chama de veículos leves sobre trilhos. Por exemplo, seria plenamente possível você ter um sistema desse modernizado saindo da região do Bauru 16, chegando até a Aimorés, passando pelo Distrito Industrial. É óbvio que um sistema desse tem que estar articulado com outro sistema de transporte, o ônibus, a bicicleta. Então você daria racionalidade a esse sistema e garantiria uma qualidade maior de acessibilidade, de empoderamento da própria cidade, né? Agora, nós encontramos muitas resistências, né? Infelizmente, a gestão pública trabalha muito com o imediato, não olha o presente com os olhos no futuro, mas nós continuamos insistindo que é plenamente possível construir esse projeto e buscar recursos, né? Seja no governo estadual, no governo federal, para implantar esse projeto. Mas esse é um projeto que não é um projeto de um prefeito, tem que ser um projeto de Estado, da cidade, olhando essa cidade para frente, não olhando a cidade para trás. O Roque, agora os ferroviários sempre foram uma categoria muito mobilizada, né, na busca pelos direitos trabalhistas, etc. Falo isso inclusive como bisneto de 2 ferroviários e me recordo de muitas dessas histórias. E a gente, isso aconteceu num momento inclusive de ditadura, né, no governo de Getúlio Vargas. E a gente tem participado, acompanhado alguns protestos que vem acontecendo no Brasil, especialmente nos últimos 2 anos. Tivemos nesses últimos dias os protestos dos professores em Curitiba, que tiveram um massacre da polícia militar daquele estado e daquela cidade. Mas, de qualquer forma, falando especialmente desse legado da classe trabalhadora, dos ferroviários, o que é essa inversão de valores que acontece hoje, tão diferente daquela época, né, com relação a essa questão dos movimentos sociais e trabalhistas? Os ferroviários foram uma das primeiras categorias organizadas do Brasil e era uma categoria extremamente numerosa, né? Então é impossível conhecer a história do Brasil sem que se conheça a história dos ferroviários. Os ferroviários tiveram e ainda têm um papel decisivo em todos os fatos marcantes da história do Brasil. Por exemplo, na República, os ferroviários fizeram uma greve, o que impediu o imperador de sair de Petrópolis e vir para a cidade do Rio de Janeiro, né? Os ferroviários tiveram uma participação fantástica na luta abolicionista no estado de São Paulo, né? Quando os ferroviários levavam para o quilombo de Jabaquara os escravos que fugiam das fazendas. Os ferroviários tiveram um papel fundamental no processo de construção dos valores democráticos na era Vargas. Os ferroviários tiveram uma participação fundamental na década de 60, impulsionando junto com os portuários e com os marítimos a luta pelas reformas de base, como, por exemplo, a reforma urbana, a reforma agrária, direitos trabalhistas. Foi a partir da luta dos ferroviários, que foi através da Lei Eloy Chaves, que se constituiu a Previdência tal qual nós a conhecemos hoje. Foram os ferroviários os primeiros a resistirem ao golpe civil-militar em 1964, né? Me lembro que aqui em Bauru, os ferroviários esperavam em assembleias, como em outros locais, as armas para resistir ao golpe. As armas nunca chegaram, né? Quer dizer, tem o trem da legalidade, quando não se permitia a posse do Jango, os ferroviários saíram do Rio Grande do Sul, no trem chamado Trem da Legalidade, ocuparam o Rio de Janeiro para garantir a posse do Jango. Os ferroviários tiveram uma participação decisiva no processo de construção do novo sindicalismo brasileiro, na construção da CUT, na construção dessa ferramenta tão importante, apesar de todos os problemas que nós temos hoje, que é o Partido dos Trabalhadores, na luta pela redemocratização do país. Estamos na linha de frente de toda a política de logística e de transporte hoje, só que nós fomos muito agredidos, né? Nós saímos numa categoria em 1996 de quase 200 mil ferroviários para chegar hoje a 20 mil ferroviários espalhados pelo país, né? Mas mesmo assim a gente sempre está no combate, lutando, participando coletivamente, né? Porque os ferroviários sempre tiveram um espírito público muito grande e uma solidariedade de classe muito grande, né? Nós não conseguimos fazer nenhum movimento que seja um movimento estritamente corporativista. Por isso que em todas as nossas lutas, em todas as nossas reivindicações, em qualquer combate que a gente realiza, seja regionalmente ou nacionalmente, a gente politiza. Por isso que também a gente é muito agredido, né? Mas para nós faz parte do processo. Nós sempre dizemos assim, nós somos uma categoria que não se rende e não se vende. Nós sabemos exatamente o que nós queremos, né? E é isso que nós estamos fazendo hoje.
hoje nós estamos fazendo um trabalho para mostrar ao governo, seja ele quem for, que ele erra ao permanecer com essa política de transportes. Para a cidade de Bauru e cidades da região, nós temos uma informação que não é boa, é ruim. O novo grupo que assumiu o controle da LL tem como perspectiva a desativação do trecho entre Bauru e Corumbá e entre Bauru e Mairinque, o que basicamente anularia toda e qualquer perspectiva de transporte nesse corredor, que é um corredor tão importante, que poderia vir a se constituir no corredor bioceânico, ligando, né, o Atlântico ao Pacífico. São debates que às vezes não aparecem para o grande público, porque são debates que você realiza naqueles fóruns que de fato tem que decidir, né? Agora, Lidiane, a cidade de Bauru, nós estamos comemorando o Dia dos Ferroviários e a gente olha para a cidade de Bauru. Eu sou da terceira geração de ferroviários, né? Estou na ferrovia há 35 anos. Né? E tenho um orgulho muito grande de ser ferroviário. Agora nós olhamos para a cidade de Bauru, uma cidade que é impossível você olhar essa cidade sem que em cada lugarzinho dessa cidade não tenha contribuição das ferrovias e dos ferroviários, seja da Noroeste, da Paulista e da Sorocabana. E nós percebemos que a cidade, ela não toma para si essa responsabilidade de dizer o seguinte: a ferrovia é importante. Não é para preservação histórica, que eu acho isso fundamental, a gente ter um museu ferroviário que preserve a história dos ferroviários. Mas o que essa ferrovia pode trazer de qualidade da cidade de Bauru? O que ela pode agregar para a cidade de Bauru e, a partir daí, se desenvolver ações para que possa ser recuperado esse modal ferroviário. Então, nós temos, assim, os ferroviários têm um sentimento de que aqueles que mais poderiam contribuir para que a gente pudesse participar ativamente da recuperação desse modal são extremamente ausentes, né? E nós achamos que essa cidade ela tem uma dívida com os ferroviários e com as ferrovias, né? Então, de certa forma, é um desabafo e uma cobrança. Estou aqui expressando o sentimento da nossa categoria, né? Porque é um descaso tão profundo com relação à ferrovia e ao que ficou, que a gente não vê assim ações mais contundentes, né? Seja do executivo, de outras autoridades, né? A gente acaba sendo uma voz que prega no deserto. E normalmente as pessoas às vezes criticam de gente que a gente faz essa discussão porque nós somos corporativistas. Não tem nada a ver com corporativismo. Tem que a ver com a luta de algo que é extremamente importante para o desenvolvimento do país. E sobre o ponto de vista histórico, sobre o ponto de vista do patrimônio imaterial, é impossível fazer uma transfusão de sangue em Bauru e tirar o DNA ferroviário. Alguns gostam, outros não gostam, mas vão ter que conviver com isso. E aproveitar esse patrimônio que a ferrovia deixou aqui para agregar novas coisas, né? Não é olhar só para aquilo que está hoje abandonado ou que está sendo deteriorado e dizendo assim, hoje isso é um empecilho. Não. Aquilo que aparentemente é um empecilho pode se transformar em grandes conquistas para a cidade de Bauru. Tá certo, esse é o vereador, ferroviário, sindicalista, Roque Ferreira. Eu queria te agradecer pela presença, obrigada pelo desabafo, pelas cobranças. E com a sua presença aqui, de uma certa forma, a TV Câmara presta uma singela homenagem aos ferroviários de toda a cidade de Bauru. Obrigada e parabéns. Eu que agradeço e é isso. Obrigada, Roque, mais uma vez. Obrigada a você também pela sua sintonia aqui conosco. Até a próxima.